entrar. Boa tarde a todos. Neste dia, já passado um pouquinho do tempo, estaríamos encerrando a marcha da vida em Auschwitz. No entanto, infelizmente, não por nossa vontade, mas pelas circunstâncias que todos sabem, desde 1988, esta é a primeira vez que a Marcha da Vida deixou de acontecer. Como também é a primeira vez que não há a presença dos participantes da Marcha da Vida nos encerramentos ou no encerramento no Yom HaShoah. Gostaríamos de estar lá presencialmente, para prestar e render a nossa homenagem aos nossos mártires. Porém, o destino quis que assim não fosse. Mas também temos que agradecer que temos a tecnologia, temos esses meios fantásticos, novos de comunicação, que permitem, virtualmente, que estejamos todos juntos. Estamos com inúmeras pessoas presentes neste momento, ainda que virtualmente, acompanhando essa reflexão que vamos fazer sobre o Yom HaShoah. O grupo que representaria o Brasil tinha inúmeras pessoas, de diversas faixas etárias. E eu até lembro que o famoso autor de novelas da Rede Globo, Valcir Carrasco, estava e fazia parte do nosso grupo. Ele se comprometeu conosco de que iria para lá para justamente escrever livros infantis sobre a Shoah. O impacto da Shoah sobre este novelista, quando ele veio nos procurar, foi tão grande. Já esteve uma vez na Polônia, mas ele tinha se comprometido e queria, como talvez ainda vai realizar esse seu desejo, escrever livros infantis para as crianças, para a juventude sobre a Shoah. Está se tentando estabelecer uma comparação entre aquilo que aconteceu há mais de 70 anos atrás, quase 80, com as privações que estamos sentindo em nossos dias. E eu queria dizer que não há nada a ver uma coisa com a outra. Não é permitido esse tipo de ilação. O que estamos passando neste momento, o isolamento que está se impondo a todos nós, no mundo todo, nada tem a ver com o Holocausto. Há uma única analogia. É a forma que nós temos de valorizar o sofrimento dos nossos mártires. Hoje, estamos no mundo todo, bem ou mal, dentro do conforto de nossas casas, de nossos apartamentos, sendo privados ou isolados socialmente. Mas imaginem o que acontecia naquela época. Anos de privação. Gente que viveu durante 2 anos em poços artesianos, nos tetos das casas, que não tinham perspectiva de vida por horas, não sabiam o que seria na próxima hora, não tinham comida, não tinham qualquer tipo de assistência. E como vamos esquecer? Porque há tantas pessoas no mundo que reclamam, que nós repetimos, sim, nós vamos repetir tantas e quantas vezes forem necessárias. Nos dói muito. Na imprensa internacional ontem, placas nos Estados Unidos acusando os judeus como os promotores desta pandemia. Isto é um crime. Nós nunca vamos aceitar e, por isso, nunca vamos nos esquecer. E todo e qualquer ano que venha, vamos estar lembrando no Yom HaShoah os nossos mártires. Este ano passado, de 2019, foi um ano nefasto para os judeus no mundo. O aumento das manifestações antissemitas. Isto não acabou.
Não há vacina contra este vírus. Não há remédio contra este mal. Nós temos que estar, sim, permanentemente atentos, permanentemente com a atenção voltada para que estes fatos jamais se reproduzam, jamais voltem. Não é à toa que se diz Holocausto nunca mais, é nunca mais mesmo. Portanto, neste momento de tristeza, de dor, que estamos, sim, com muito pesar, lamentando as pessoas que estão morrendo por conta deste vírus, não podemos deixar de homenagear os 6 milhões de mártires do nosso povo. E por este motivo, tomamos a iniciativa de forma virtual, trazer 4 especialistas que vão fazer reflexões sobre o Shoah. Meus amigos, temos que juntos, em uníssono, gritar, bradar, Holocausto nunca mais. Eu convido o Celso Zilbovicius, que vai ser o mediador deste encontro. Até já. Boa tarde a todos. É uma grande honra estarmos todos juntos simbolicamente, como disse o Abrão. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer aos nossos 4 participantes, professor Moshe Reskin, professor Yoel Schwartz, a professora Rachel Orenstein e ao professor André Weinberg, que gentilmente participam conosco neste dia, mesmo sendo tão tarde já em Israel, e todos em casa. E eu gostaria, em nome do projeto Marcha da Vida do Fundo Comunitário, em meu nome, em nome da Karina Igelka, dizer que para nós é uma grande honra tê-los vocês conosco e ter todo o público que nesse momento está conectado. Eu vou rapidamente explicar como vai se dar o nosso encontro. Cada um dos participantes fará uma apresentação inicial de 10 minutos e, logo em seguida, uma pergunta para o próprio apresentador. A ordem será iniciando pelo Moshe Reskin, que falará sobre Hitler e a solução final. A professora Rachel Orenstein falando sobre médicos na Shoah, um tema extremamente pertinente nesse momento. O professor Yoel falará sobre a linguagem e o nazismo, e o André Weinberg falará no final sobre a questão da memória ativa e de como esse processo se dá na educação. Todos terão a possibilidade de fazer perguntas no final das 4 apresentações, então a gente fará mais uma rodada de perguntas. É importante o público, quando escrever sua pergunta, e que escreva também para quem ela é destinada, dos 4 participantes, e, enfim, vamos então, sem nos demorar muito, dar então a palavra ao professor Moshe Reskin. Professor Moshe Reskin, guia de turismo em Israel, guia de nossos projetos na Polônia já há muitos anos, e é professor na Midrashat Eshkol, no sul de Israel, a pouquíssimos quilômetros da faixa de Gaza. Moshe, é um prazer tê-lo conosco e uma ótima apresentação. O prazer é meu. Boa tarde para todos. O tema da minha palestra curtinha é qual é o papel do Hitler na solução final. Começando então, eu vou dizer que é a primeira vez que temos um documento de Hitler falando sobre os judeus, é do ano de 1919, apenas um ano após da finalização da Primeira Guerra Mundial, onde Hitler fala em termos biologistas e ele diz que os judeus espalham a epidemia da tuberculose entre as nações.
Esse é o primeiro documento que temos de Hitler falando dos judeus. Você liga a sua câmera. Minha câmera está ligada. Minha câmera está ligada. Estão me ouvindo? Ok, continuo. Depois desse primeiro documento, temos um segundo documento. O documento do livro que ele escreve na cárcere depois do putsch, o livro Mein Kampf, Minha Luta, onde ele escreve que se durante a Primeira Guerra Mundial 10.000 ou 15.000 judeus fossem exterminados por gás, então o destino da Alemanha hubiese sido diferente, a Alemanha hubiese ganhado a guerra. E por último, outro documento que temos é no final da guerra, em 1945, quando ele está no bunker em Berlim, quando o Exército Vermelho está fechando, se aproximando ao bunker antes de ele se suicidar, novamente Hitler lembra os judeus, dizendo que eles são os culpados pela derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, pessoal, que o ódio de Hitler aos judeus vai continuar como uma linha contínua que começa em 1919 e vai até o final de até o momento em que ele se suicida em 1945. É um tema central em toda a vida de Hitler, o ódio aos judeus. Mas não é só isso, não é só isso. A ideologia nazista, como ele formulou, tem algumas bases. Tem a primeira base, a teoria das raças, obviamente, a raça alemã, a raça ária, e a subraça, que são os judeus. Mas tem outras bases, como, por exemplo, que a Alemanha deve de ser hegemônica na Europa. A Alemanha precisa de um espaço vital para manter sua população, e esse espaço vital fica na Europa Oriental. E outro das bases da ideologia nazista, como ele escreve no livro Mein Kampf, diz que a expulsão, ele utiliza o termo expulsão dos judeus da Europa, é condição sine qua non, condição absoluta e necessária para que a Alemanha seja hegemônica na Europa e para que a Alemanha consiga seu espaço vital. Então, entendendo a ideologia, a forma de pensar de Hitler, nós podemos começar agora a unir o que ele pensa ou pensava, a ideologia dele, com o que aconteceu desde o ponto de vista histórico a partir de 1933, quando o partido nazista chega ao governo na Alemanha. Então, entre 1933 e 1939, a possibilidade de fazer a ideologia nazista de fato na Alemanha passa pela separação dos judeus da população geral, passa por leis antijudaicas, como, por exemplo, a proibição dos judeus de trabalhar no serviço público alemão, até coisas, por exemplo, como está proibida se sentar nos bancos das praças, ou a proibição de entrar em piscinas públicas. Essa separação continua até 1935 com as leis de Nuremberg, que elas dizem que os judeus deixam de ser cidadãos da Alemanha, eles perdem todos os seus direitos civis. Os direitos civis já todos os alemães haviam perdido, mas ainda os alemães recebiam, por exemplo, pagamentos por pensão, e recebiam pagamentos no caso de ficarem desempregados. Os judeus, tudo isso já não recebem mais a partir de 1935. Em 1936,
durante a Olimpíada de Berlim, tem uma situação, tempo um pouco mais tranquilo desde o ponto de vista da legislação antissemita. 1938, o Kristallnacht, a Noite dos Cristais, e esse é o último, essa é a última etapa dentro de como fazer a ideologia nazista, fazer ela prática na Alemanha. Os judeus podiam emigrar até 1938, obviamente deixando todos os seus recursos, todas suas propriedades na Alemanha, mas a partir de 38 já não é possível para eles emigrar. Como nós podemos resumir essa primeira fase dentro do papel de Hitler? Ele escreveu na ideologia nazista que os judeus têm que ser expulsos da Alemanha. Ainda eles não conseguem expulsar, mas eles são separados da população. A segunda etapa, que começa 1º de setembro de 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, aí a Alemanha se encontra com 3 milhões mais de judeus na Polônia. O que fazer com eles? 3 semanas após do começo da guerra, sai a ordem urgente do Reinhard Heydrich, que era o chefe do serviço secreto, de toda a seguridade da Wehrmacht, do exército alemão, onde diz que os judeus devem de ser concentrados em cidades médias e cidades grandes. De novo, o que fazer com os judeus? Ainda não está muito claro. Concentrar judeus não é fazer outra coisa do que concentrar judeus. Mas, no momento que você concentra os judeus, o que nós chamamos a etapa da guetoização, os judeus entram nos guetos, começa a morte dos judeus, tanto por fome, tanto por doenças, o trabalho forçado, e também, obviamente, por assassinatos dos alemães. O que acontece quando um alemão assassina um judeu no gueto? Esse alemão recebe algum tipo de ele é levado na cárcere, não acontece absolutamente nada com eles. Ou seja, que começa um processo em que praticamente fazer alguma coisa aos judeus, matar judeus, não está mal visto pelos alemães que formam parte naquele momento de todo o esquema dos guetos. Porque antes da guerra, um pouco antes da guerra, em 1939, em um discurso famoso, conhecido de Hitler, ele ameaça aos judeus. E ele diz o seguinte, no parlamento alemão, ele diz o seguinte, diz que se o judaísmo, Hitler fala, se o judaísmo internacional leva a Europa a outra guerra mundial, essa guerra não vai acabar com a vitória do comunismo, ele faz a relação entre comunismo e judaísmo, mas essa guerra vai finalizar com o extermínio da raça judaica na Europa. Esse é seu discurso, e de novo ele vai naquela linha que eu comentei no começo do seu antissemitismo virulento, e aqui já ele fala pela primeira vez da palavra extermínio, porque estamos em 1939, a guerra começa, e até agora o que foi feito com os judeus é pouco, sim? Os judeus, ainda a grande maioria dos judeus da Europa estão vivos. Em 1900, tem alguns planos de expulsar os judeus da Europa, sim? Plano muito fantástico, programa muito importante chamado Programa de Madagascar, sim? A ideia de tirar os judeus à ilha de Madagascar, nada disso deu certo. E nós chegamos então agora à terceira etapa, que é a etapa de 1941 até 1945, quando a Alemanha nazista
junto com seus aliados, ataca a União Soviética, e é aqui onde começa o que nós chamamos a etapa da solução final. Só aqui, em 1941, é quando os nazistas tomam a decisão de exterminar a todos os judeus da Europa. É a solução final. Quando essa solução final se chega a ter a ordem da solução final, isto não temos em claro, porque não tem uma ordem escrita pelo Hitler ordenando a partir de agora todos os judeus devem ser exterminados, porque como eu falei no começo, ele quase que não assinava ordens, ele era o ideólogo. Sim, ele era o Führer, ele era o chefão, o líder. Ele não se preocupava exatamente por cada uma das coisas, do que tinha que ser feito em cada um dos lugares durante, tanto seja durante a segunda etapa e durante a terceira etapa. O único momento que ele realmente começou a entrar diretamente em como mover em como fazer as coisas na prática é no desastre de Stalingrado, sim? Ou seja, que a partir desse momento, quando já o exército nazista começa a se retirar da União Soviética e posteriormente chegando até Berlim, quando os aliados fecham a Alemanha, ou seja, quando ele toma já o mando das coisas práticas, ele não consegue fazer muito. Finalizando, Celso, tenho alguns minutos. Ok, 2 minutos mais. Então, na última etapa, na etapa da solução final, depois de que entram os exércitos nazistas a União Soviética e detrás de cada uma das unidades do exército combatente entram as unidades do Einsatzgruppen, dos grupos especiais, sim, que sua única tarefa era assassinar judeus, e que começa aquela, o que eu falei, a solução final. Como ela começa? Ela começa quando essas unidades vão a procurar os judeus, as pequenas aldeias, são construídas, feitas, escavadas fossas comuns, e aí os judeus são mortos, assassinados a tiros. Dessa maneira, aproximadamente 1,5 milhão de judeus são assassinados. Finais de 1941, a solução final está já funcionando. Funciona quando tanto Heydrich quanto Himmler está claro para eles que agora o que Hitler pensa e o que Hitler diz tem que ser feito na prática, tem que ter o extermínio total dos judeus na Europa. Para exterminar os judeus da Europa, após do começo dos assassinatos nas fossas comuns, é chamada uma reunião em Berlim, em um lugar chamado Wannsee, o que chama-se a reunião de Wannsee, e aí nessa reunião não é decidida a solução final. Nesta reunião se coordena a solução final. De que maneira? A partir de a ordem que tem para serem construídas os campamentos, os campos de extermínio, os primeiros campos de extermínio que começam a funcionar em 1942, que é Belzec e Sobibor e Treblinka, posteriormente Majdanek, e no final, obviamente, o pior de todos, que é o Auschwitz. Finalizando, gente, o papel do Hitler na solução final. Ele não assinou uma ordem de matar a todos os judeus. Seu antissemitismo virulento, seu antissemitismo extremo deu
ok, deu a luz verde para que os rangos do exército, da chefia do partido nazista, seja Himmler, seja Heydrich, etc., etc., Eichmann, obviamente, e também os generais da Wehrmacht, do exército alemão, em cada dos lugares, fazem dessa teoria, dessa ideia de Hitler, que os judeus têm que ser primeiro expulsos e depois exterminados, da teoria à prática. Sem nazismo não tem, sem Hitler não tem nazismo, e sem nazismo não tem solução final. Obrigado. Obrigado, Moshe. Desculpa, às vezes o papel de mediador é ingrato, eu entro na tela para avisar o tempo. Mas eu queria te perguntar, na verdade, assim, você coloca de forma muito clara que, digamos, a origem do antissemitismo e principalmente como política do Estado nazista é que deu origem a tudo isso. Só que você coloca que a solução final não acontece no começo da guerra, e sim só após a Conferência de Wannsee, algum tempo depois já da guerra, depois das operações de assassinatos em massa. Você acredita, eu acho que essa é uma dúvida que apareceu aqui, que Hitler chegou a saber da existência dos campos de extermínio? Os seus criadores, Himmler, Heydrich e Eichmann, isso chegou ao alto comando do nazismo, né? A solução final? Não tem dúvida que Hitler sabia tudo o que estava acontecendo. Dúvida nenhuma. E ele aceitava as informações que ele estava recebendo, até tal ponto. Eu quero, por exemplo, tua pergunta é boa porque tem momento que dá a pauta para entender exatamente como ele sabia tudo. Em março de 1942, Goebbels escreve no seu diário que Hitler apoia em forma clara a solução radical do problema judeu. Goebbels escreveu: apoia em forma clara a solução radical do problema judeu. Então, acho que isso é resposta boa, suficiente para entender que ele estava sabendo tudo o que acontecia, dando seu ok direto. Muito obrigado. Moshe, na verdade, a gente aguarda as perguntas dos participantes, temos muitas pessoas participando conosco nesse momento. Agradeço imensamente a tua participação e já pedindo, então, passando a palavra para Rachel Orenstein. Rachel Orenstein é professora do Yad Vashem e também guia dos grupos da Polônia, trabalha há muitos anos com essa questão, e Rachel vai nos falar hoje à tarde sobre um assunto bastante pertinente no momento, sobre médicos na Shoah e a questão de médicos e a medicina propriamente dita nesta época. Rachel, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença e, enfim, é um prazer te escutar. Obrigada também, boa noite, boa tarde para todo mundo. Para poder realmente falar desse tema, que é um tema bastante, como todos os outros temas na Shoah, bastante complexo, eu vou mais contar a história de uma médica. Escolhi uma médica mulher. O nome dela é doutora Anna Brauder-Heller. E ela é médica em Varsóvia. Ela é médica pediatra e ela trabalha num hospital que todo mundo que já participou da marcha conhece o hospital. Ele ainda hoje, o prédio existe. É um hospital que era
um dos pontos mais centrais de orgulho, eu acho, da comunidade judaica de Varsóvia. Acho que muito parecido com o que hoje é o Hospital Einstein para a comunidade de São Paulo, um hospital que foi construído já em 1915, quer dizer, antes da Primeira Guerra Mundial, um hospital somente de criança. O primeiro, assim, na Polônia. Na época que ele foi fundado, ela ainda não trabalhava lá, porque ela era ainda jovem, mas esse hospital fechou no período da Primeira Guerra Mundial, e quando ele volta a funcionar depois da Primeira Guerra Mundial, ela já começa a trabalhar lá. Quando começa a época do gueto, o estabelecimento do gueto de Varsóvia, a gente está falando aqui novembro. Desculpa te atrapalhar, Rachel. O teu microfone está com uma interferência. Desliga um pouquinho só, desculpem a todos, desliga e liga de novo. Quando você ligar, pode falar. Desculpa. Tá legal. Melhor assim? Mais ou menos. Agora melhorou. Tá. Então, quando o gueto de Varsóvia é estabelecido, a gente está falando aqui já de novembro de 1940, quer dizer, um ano depois que a guerra já começou. Esse hospital ainda se encontra dentro do limite do gueto. O hospital, só vou dizer isso para quem esteve em Varsóvia e pode se lembrar do prédio. É um prédio muito, muito grande, todo pintado de amarelo, então é meio difícil de esquecer dele. E realmente ela, no momento que já quando começa a guerra, ela já é casada, tem 2 filhos, e ela passa a morar dentro do hospital, porque, obviamente, ela entende que é uma época de emergência. E ela começa durante o ano de 1941, já a princípio de 1942, quando a situação do gueto vai começando cada vez mais nessa decadência econômica, social. Ela começa a criar grupos de apoios comunitários para poder ajudar as crianças do gueto, que chegam para o hospital e muitas vezes chegam lá simplesmente para ter uma cama para poder passar os últimos dias. E ela cria 2 coisas que são muito interessantes. Ela cria um comitê de mães. Não é à toa que eu escolhi uma médica mulher, eu acho que tem isso muito a ver com esse pensamento talvez mais feminino, de realmente essa necessidade de criar uma rede de apoio social que vai colaborar com o hospital. E sim. Desculpa te interromper, milhões de perdões, mas de fato as pessoas estão com problemas de te ouvir dado o microfone. Talvez eu vou solicitar para você, infelizmente a gente vai só dar uma interrompida, talvez você tenha que dar um restart no teu sistema, porque ele está com uma interferência muito ruim, as pessoas não estão te escutando. Então, Tá. eu vou passar a palavra já para o Yoel, e aí você restarta, a gente volta com você no mesmo ponto onde você parou. Tá. Eu vou passar, então, a palavra para o Yoel Schwartz, guia de Israel, de turismo em Israel, e nosso querido guia acompanha as marchas da vida de adultos, de jovens, e professor também de história e de judaísmo contemporâneo.
Yoel, é um prazer ter você conosco. E nós vamos, então, Yoel vai estar discutindo agora essa tarde também um tema bastante pertinente para a nossa contemporaneidade, que é a linguagem do nazismo. Obrigado, Yoel, seja bem-vindo. Obrigado, Celso, obrigado, amigos, e como sempre, um grande prazer para mim estar compartilhando, ainda nesse momento tão especial, no meio dessa pandemia, estar compartilhando com a Marcha pela Vida Brasil, um projeto que eu tenho muito carinho e que está muito perto do meu coração. Quando me propuseram conversar com vocês, eu achei que seria interessante trabalhar um pouco o tema da linguagem e o nazismo, e especialmente a partir de uma figura que para mim é uma figura importantíssima, a hora de a gente tentar entender um pouco melhor o que foram esses anos, é a figura do Victor Klemperer. O Victor Klemperer era um catedrático, um professor universitário, que tinha feito a sua carreira no mundo universitário, ele é professor de filosofia. Ele tinha nascido numa cidade da Alemanha Oriental, do que hoje em dia é parte da Polônia. Ele, muito jovem, chega na cidade de Dresden, na qual ele vai fazer parte da carreira acadêmica dele. Mas a carreira acadêmica dele ele vai fazer em muitos lugares da Europa. Ele vai ser docente, professor em Berlim, em Itália, em França, até que ele finalmente chega de novo e compra uma casa na cidade de Dresden. O Klemperer, ele era judeu, de uma família judia muito conhecida, com alguns outros personagens famosos da mesma família. Porém, quando ele sendo muito jovem, 22, 23 anos, ele decide se converter ao protestantismo. Ele vai se converter, vai ficar alguns meses como membro de uma das igrejas protestantes, depois ele vai sair e depois de alguns anos mais ele vai voltar para o protestantismo, ou seja, ele era um judeu converso. Como vocês sabem, do ponto de vista dos nazistas, a religião não tinha a mínima importância para a definição de quem é judeu, portanto, quando chega o governo nazista em 1933, a fé religiosa do Klemperer não vai fazer nenhuma diferença do ponto de vista dos nazistas, ele é 100% judeu. Klemperer tinha participado como voluntário na Primeira Guerra Mundial e tinha um sabre e uma medalha, uma condecoração pelo que ele tinha feito na Primeira Guerra Mundial, e isso, mais do que ter se convertido ao protestantismo, algumas vezes vai ser significativo para ele. A segunda coisa que vai ser significativa é o fato de ele ter se casado com uma mulher não judia, a Eva. E quando em 1933 os nazistas promulgam a primeira lei que busca tirar a todos os funcionários judeus das universidades e das instituições educativas, é uma das primeiras leis do nazismo, o Klemperer é isento pelo fato de ele ter sido um veterano de guerra, então ele pode ficar mais alguns meses com muitas limitações no trabalho dele. Por exemplo, ele não pode visitar a biblioteca. O cara é professor de linguística, sim? O que ele vai fazer sem ter uma biblioteca? Ele pode continuar dando aula na universidade, mas não pode acessar a biblioteca, não pode comer no refeitório que comem os outros professores, uma série de limitações. Essas limitações vão ir crescendo à medida que a legislação vai ir tirando dos judeus mais e mais direitos. Por exemplo, ele conta nos diários dele, aliás, os diários dele que ele escreve desde 1933 e até 1945 estão em todos os idiomas, incluindo em português. Hoje em dia acho que estão fora de circulação, mas eles estão em português também. E ele vai contando dia a dia as experiências dele. E ele conta, por exemplo, como ele e a esposa dele são obrigados a vender o carro, porque judeu não pode dirigir.
ele conta como ele e a esposa tinham um gato, eles não tinham filhos, mas eles criavam um gato, eles são obrigados pelas leis a sacrificar o gato, porque judeu não pode ter bichinho de estimação. Ele conta como constantemente vão sendo tiradas dele todos os direitos e todas as garantias que ele tinha como cidadão alemão, e ao mesmo tempo ele conta a dificuldade que ele tem, a dor que ele sente, porque ele como alemão, ele se sente muito alemão, ele se sente muito parte dessa sociedade e dessa identidade alemã, e cada vez mais ele sente que está sendo tirada dele essa cultura e essa identidade, estão obrigando a ele a sair da sociedade alemã. Ele e a esposa, em 1940, são obrigados a se mudar a uma casa de judeus, com outras famílias judias. Nessa casa de judeus, eles recebem constantemente, são constantemente espancados, a Gestapo entra a revisar constantemente o que eles estão fazendo, são revistados constantemente pela Gestapo e por outros grupos, e praticamente qualquer pessoa na rua tinha direito a espancar ele. Ele também é obrigado a colocar junto ao nome dele o apelativo Israel. Ele passa a se chamar no documento oficial Vítor Israel Klemperer, aliás, como todos os judeus na Alemanha nazista. E ele conta como, paralelamente a isso, ele tem muita incertidão, ele não conhece, não sabe o que está acontecendo com o resto dos judeus. Ele conta como é muito devagar, muito paulatino o processo pelo qual ele e os colegas judeus dele começam a se tornar conscientes das atrocidades, da escala do extermínio, que incluía a passagem por campos como o campo de Theresienstadt, que era um campo de passagem, um campo de transição, e as posteriores deportações a campos de extermínio na Polônia, como Auschwitz e outros. Tudo isso ele vai descobrindo aos poucos, à medida que vai vendo como constantemente os seus vizinhos são deportados, e os seus amigos, os seus colegas são deportados. Assim chegamos a fevereiro de 1945, ficam muito poucos judeus em Dresden que ainda não foram deportados, e começam os grandes bombardeios britânicos sobre a cidade de Dresden, que para quem conhece um pouquinho a história da Polônia, foi praticamente destruída pelos bombardeios aliados, especialmente britânicos. Ele aproveita o caos que se gera como consequência desses bombardeios para se tirar a estrela e adotar uma identidade falsa, uma identidade de um alemão, que tinha um casal de alemães que tinham falecido, que tinham sumido no bombardeio, e com essa identidade falsa, ele começa em fevereiro de 1945 a caminhar lentamente para sair da região que ainda está em mãos dos nazistas, até que finalmente ele chega na região que já está sendo controlada pelos americanos, quase nos últimos dias da guerra, e aí ele fica salvo junto com a esposa dele. Por que eu falo de linguagem e nazismo? O Klemperer escreve, durante todo o período que ele está vivendo embaixo do governo nazista, ele escreve umas observações, umas notas sobre a forma como os nazistas utilizam a linguagem. Essas anotações ele vai acabar transformando em um livro que ele chama LTI, Linguae Tertii Imperii, que é uma espécie de piada em latim da linguagem de siglas que os nazistas gostavam muito de utilizar. E nesse livro, que ele vai escrever depois da guerra, a partir das anotações que ele vai contando ao longo e que ele vai recopilando ao longo da guerra, inclusive de antes da guerra, desde 33, ele vai fazendo observações acerca de como os nazistas vão deformando e, na verdade, acabam corrompendo a linguagem alemã para transformá-la em uma ferramenta política. Ele escreve no prólogo do livro dele que a principal ferramenta de propaganda dos nazistas não foram nem os discursos do Hitler,
nem os discursos do Goebbels, nem nenhuma dessas grandes manifestações que a gente às vezes ainda hoje vê no cinema ou vê nos filminhos da época. A principal ferramenta de propaganda dos nazistas, fala o Viktor Klemperer, foi precisamente a linguagem. A repetição constante de conceitos que adquiriam dentro da estrutura do poder nazista um sentido completamente diferente, um sentido completamente novo. E a partir disso, a partir dessa utilização da linguagem, eles conseguiam convencer as pessoas de uma realidade completamente diferente. Ele fala assim, eu vou ler só uma pequena parte: a língua conduz aos meus sentimentos, dirige a minha mente, de forma tão mais natural quanto mais eu me entregar a ela inconscientemente. E o que acontece se a língua tiver sido construída ou for portadora de elementos venenosos? Palavras podem ser como minúsculas doses de arsênico. São engolidas de maneira desapercebida e parecem ser inofensivas. Passado um tempo, o efeito do veneno se faz notar. Se por longo tempo alguém emprega o termo fanático no lugar do heróico e virtuoso, ele acaba acreditando que um fanático é mesmo um herói virtuoso e que sem fanatismo não é possível ser herói. As palavras fanático e fanatismo não foram criadas pelo Terceiro Reich, mas ele les adulterou o sentido. Em um só dia, elas eram empregadas mais do que em qualquer outra época. E assim ele vai fazendo uma lista de todas as palavras que o Terceiro Reich vai usando para transformar o sentido com o qual as pessoas enxergam as coisas e, desse modo, tornar natural, voltar natural, coisas que apenas poucos anos atrás, antes de que o nazismo começara a fazer o seu trabalho de inovação na linguagem, as pessoas teriam pensado que eram inconcebíveis e que eram coisas absolutamente sem sentido. Quando a gente começa a estudar, como o Moshe falou, conceitos como solução final, conceitos como tratamento especial que ia ser dado aos judeus. O que é um tratamento especial? O que é uma solução final? São palavras que são usadas constantemente para não se dizer o que realmente está acontecendo. Adulterar a linguagem é uma parte essencial daquilo que os nazistas fizeram, em primeiro lugar, com a sociedade alemã, e em primeiro lugar com os alemães de todos os dias, para levar eles, pouco a pouco, a serem cúmplices daquilo que eles iriam a fazer. O Kempler escreve que, para ele, tem muitas palavras que têm que ser completamente depuradas. O trabalho que tem que se fazer é um trabalho de reeducação dos alemães e das sociedades que estiveram embaixo do poder dos nazistas, e ele fala que tem que mostrar claramente o veneno dessa linguagem e advertir as pessoas contra ele. É mais do que uma mera mania de professor. A gente tem que enterrar muitas palavras da linguagem nazista numa bala comum por longo tempo. Algumas dessas palavras, talvez, a gente tem que enterrar para sempre. Assim ele acaba o prólogo do livro dele, A Linguagem do Terceiro Reich, que de alguma maneira não é só um livro de história, mas também um livro que nos fala dos nossos dias e da forma como a linguagem muitas vezes altera a forma como a gente enxerga o dia a dia e altera a nossa realidade. Por isso eu achei que era tão importante, na nossa encontro de hoje, conversar também sobre isso. Obrigado, Yoel. É um tema fascinante e surgiram algumas perguntas, mas uma delas eu queria te fazer é justamente isso que você acaba de dizer. Hoje nós temos, através da tecnologia e através da mídia eletrônica, enfim, diversas formas de linguagem, muito mais do que tinha, obviamente, na época do regime nazista. Como você vê essa questão que o alerta que Viktor Klemperer trazia nessa questão do perigo, digamos, da linguagem, ou esse processo de manipulação para os nossos dias atuais? Celso, na verdade é que eu não vou ser muito otimista. Eu acho que o Hitler e o Goebbels ficariam felizes com os meios tecnológicos e com as possibilidades que todas essas linguagens tecnológicas novas e essa mídia social
oferece para eles. A gente enxerga isso todos os dias. Vocês lembram que faz 2 anos uma das palavras mais usadas, ou nos últimos 2, 3 anos, uma das palavras mais usadas foi fake news, verdade? Ou seja, a gente já é perfeitamente ciente de que uma boa parte da informação que nos chega e das palavras e dos conceitos que nos chegam são completamente falsos. Mas temos muito pouco ferramentas, e eu acho que essa era a grande advertência do Klemperer, que a gente tem que desenvolver as ferramentas para poder diferenciar o que é verdade do que não é. Hoje em dia está muito mais difícil. E eu não quero nem imaginar, e às vezes eu fico imaginando o que seria um Goebbels com Twitter, o que seria um Hitler com Instagram. E a minha imaginação dessas possibilidades são realmente um pesadelo. Muito obrigado, Yoel. Realmente acho que essa tua resposta serve muito de alerta para os nossos dias, quando a gente é bombardeado de tantas informações e de diversas linguagens diferentes. Obrigado, a gente volta com novas perguntas. Eu já logo queria, de novo, tentar a conexão com a Rachel. Vamos agora tentar ver se a Rachel agora consegue com o microfone melhor. Rachel? Oi, tudo bem? Voltei. Tá melhor agora? Agora sim. Tá. Bom, para resumir e recomeçar, o que eu quero fazer aqui é um pouco apresentar essa questão do médico como um líder comunitário numa época tão complexa e tão difícil como a época da Shoah. É óbvio que numa época assim, o médico tem um papel, uma função muito importante como líder, especialmente como líder comunitário. Estou falando sobre o gueto de Varsóvia. O gueto de Varsóvia, nós temos uma população que no auge vai chegar a quase 500 mil de judeus dentro do gueto. Para essa população de 500 mil judeus, vamos ter 800 médicos no gueto de Varsóvia, o que é muito pouco. O Yoel antes mencionou o gueto de Theresienstadt, Terezin, que fica na Europa Central, 60 quilômetros de Praga. Só para a gente ter um pouquinho de ideia, no gueto de Terezin, nós temos 720 médicos para uma população que no auge vai chegar a menos de 60 mil judeus. E no gueto de Terezin a gente vai ter uma situação oposta. Vamos ter uma situação que não existe em nenhum país do mundo, nem hoje nos países da Escandinávia. Vamos ter um médico para cada 50 pessoas, que é uma coisa que realmente em Israel, eu dou aula pelo Yad Vashem na Escola de Medicina no Hadassah, e sempre quando eu dou esse número, os médicos ficam assim muito surpresos, porque hoje em Israel temos mais ou menos como 3.500 pessoas por médicos em Israel. Então, voltando para Varsóvia, 800 médicos. E desses 800 médicos, eu quero conversar com vocês, como eu comecei antes, sobre a doutora Ana Brauda Heller. Ela vai ser membro do Departamento de Saúde do Conselho Judeu de Varsóvia, e ela vai dirigir dentro do gueto o hospital de crianças, o hospital infantil. Como eu comecei a explicar antes, ela é uma médica pediatra. Esse hospital em si, como hospital, era realmente um dos hospitais mais avançados que tinha na Polônia. O hospital, como eu mencionei antes, foi construído antes da Primeira Guerra Mundial, fechou e reabriu em 1930. E realmente era um ponto de orgulho da população da comunidade judaica de Varsóvia, um hospital como hoje, um hospital que era um hospital judeu, mas que obviamente recebia pacientes também não judeus.
Quanto mais o tempo no gueto vai passando, mais e mais as condições vão ficando difíceis e a possibilidade de cuidar, de dar realmente um atendimento médico, cada vez mais fica mínima. Chega um certo momento que já no hospital de crianças já tem 4 crianças por uma cama, não tem mais como dar para eles o medicamento, mas ela, como doutora, faz questão de manter todas as regras e toda a conduta de um médico, de ter para cada criança, mesmo que se não tem cama, mas cada criança tinha o seu charter para escrever como ela está e qual é a sua situação. E ela, como membro, como não só médica, mas como membro também do Conselho Judaico, ela cria, no finalzinho de 41, princípio de 42, ela cria realmente esse comitê de mães, porque ela entende que as crianças e o hospital, e não só as crianças e o hospital, mas também os próprios médicos e as enfermeiras precisam desse apoio da comunidade. Então, através desse comitê de mães, ela cria um tipo de uma ação social. E eles chamam isso do Instituto da Colher. O que é esse Instituto da Colher? Sobre isso, quem escreve bastante é a Mary Berg. A Mary Berg é uma jovem do gueto de Varsóvia. Ela tem 15 anos, ela escreveu um diário, um dos melhores diários que a gente pode ler, para poder realmente conhecer essa vida cotidiana do gueto de Varsóvia. Um diário que foi traduzido para o português. Eu tenho um em casa, presente que eu recebi alguns anos atrás do Celso. E ela conta que eles iam de casa em casa e pediam para as pessoas contribuírem 1 colher de açúcar, 2 colheres de farinha, e tudo que eles podiam dar de comer. E por isso era chamado como a instituição da colher. Agora, a gente tem que entender que no gueto, uma pessoa dar ou contribuir, doar 1 colher de açúcar, isso não é um ato mínimo, senão isso é um ato muito, muito grande do ponto de vista realmente da sensação da solidariedade e da necessidade da ajuda mútua entre um e outro. Do outro lado, ela, como médica pediatra, fez parte de uma das pesquisas mais interessantes que a gente tem dentro do gueto de Varsóvia e dentro de toda a história da Shoah relacionada a essa questão da medicina, que é a pesquisa da fome. No gueto de Varsóvia, nós temos um grande historiador, Dr. Emanuel Ringenblum, que ele, com essa consciência dele de historiador, com a compreensão dele que tudo que está acontecendo dentro do gueto é uma coisa totalmente única e sem precedente na história, não só dos judeus, mas na história da humanidade, ele entende que ele tem que aqui não só juntar documentos e papéis para poder depois pesquisá-los como historiador, mas ele começa a criar um instituto de pesquisa. E uma das pesquisas que ele pede para os médicos do gueto fazer é a pesquisa sobre a fome. O que é essa pesquisa? Pesquisar como a fome influencia o ser humano, não do ponto de vista físico somente, mas do ponto de vista do comportamento, da psicologia do ser humano. E a doutora Brauder, como médica pediatra, ela foi a médica que pesquisou esse aspecto da fome no comportamento das crianças. Para a gente ter um pouquinho de uma mínima noção sobre o que a gente se refere quando a gente diz que a fome
influencia o comportamento, as escolhas do ser humano, eu vou dar para vocês 2 exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo do gueto de Varsóvia. Emanuel Ringelblum, nos escritos dele, conta sobre pessoas no gueto de Varsóvia que compravam um copo de água com gosto de batata. Isso quer dizer, eles já não tinham mais dinheiro para comprar a batata em si, então eles iam para alguém que tinha batata, que cozinhava batata dentro da panela, e eles compravam essa água só para poder tomar uma água que tinha um gostinho de batata. Outro exemplo é um exemplo, não do gueto de Varsóvia, um exemplo do gueto de Lodz. Shimon Seberny, que é um dos 2 únicos sobreviventes do campo de extermínio de Chelmno, que está a 80 quilômetros de Lodz, obviamente já não está mais conosco. Ele conta como ele, todos os dias, no gueto de Lodz, ia com um prato para dar para a avó dele. A mãe preparava o prato e ele ia lá entregar para a avó. Um certo dia, ele chega na casa da avó e ele encontra que a avó faleceu, morreu durante a noite. E aí ele volta para casa com um prato vazio e não conta para a própria mãe dele que a avó, ou seja, a mãe da mãe dele, morreu, porque dessa maneira ele sabia que ele tinha uns 2, 3 dias para poder comer também o prato de comida que era destinado para a avó dele. Eu acho que esses 2 exemplos assim bastante diferentes um do outro, mas eles mostram realmente o que é a fome, nesse nível de fome do Holocausto. E se o Yoel estava falando antes sobre o vocabulário, então, uma das coisas que, por exemplo, Primo Levi diz para a gente, no livro dele, Se Isto é um Homem, ele fala disso, das palavras, do vocabulário, que fome, explicar fome em Auschwitz ou explicar fome no gueto é uma coisa que a humanidade precisa encontrar outra palavra para explicar, porque dizer fome, a gente não está entendendo a situação. Quando começa a deportação do gueto de Varsóvia, depois da época da grande deportação, verão de 42, grande parte do gueto é liquidado e esse hospital fica já fora do limite do gueto. Ela, doutora Heller, perde nesse momento o filho dela e o marido dela, e ela continua trabalhando com as crianças num hospital mais, vamos dizer, mais provisório. Ela, como médica pediatra, que era muito conhecida e respeitada em toda a cidade de Varsóvia, ela foi, igualmente, a gente conhece mais a história de Janusz Korczak, que também era uma figura conhecida e respeitada pelos amigos e vizinhos não judeus da cidade. Também a ela ofereceram várias e várias vezes, esses amigos ofereceram a ela, vem, foge, escapa, por que você precisa ficar aqui? E ela dizia que não, ela é médica, ela tem uma função e ela não pode largar o hospital. Durante a revolta do gueto de Varsóvia, que ocorreu exatamente há 2 dias atrás, 77 anos, há 2 dias atrás, quer dizer, no dia 19 de abril de 1943, a gente, anteontem, foi 77 anos para a revolta. Ela continua no gueto, mas ela manda o filho dela sair do gueto. Quer dizer, o filho, ela tira ele do gueto e ela continua lá. E o último que a gente sabe dela é que ela morreu durante a época da revolta. Para terminar, alguns anos atrás, quando eu estava preparando uma outra palestra para o Yad Vashem,
uma palestra realmente dedicada ao tema das mulheres, de figuras femininas na época da Shoah. Eu entrei na Jewish Women Encyclopedia, que tem na internet, qualquer um pode entrar, e na página dedicada à doutora Heller, eu achei esse seguinte comentário, e eu vou ler para vocês. I am the granddaughter of Dr. Anna Heller Brauder. Her son, Leo Eric Heller, who lived until December 2008, I did not know about the article, and I saw it now when looking for books by Marek Edelman after returning from a visit in Warsaw. My father died at the age of 91. I live in Stockholm. Our grandmother would have had 7 grandchildren by now and another one expected in September. With kind regards, Eva Heller Brauder. E eu acho que isso é um pouco fechar, sim? Ela, como médica, ela realmente sacrifica a vida dela, mas ela ainda é um ser humano e ela não quer que o filho dela sacrifique a vida dele. Então, ela fica exercendo a função dela como médica, mas o filho dela, ela consegue tirar do gueto e depois ela tem todos esses netos que podem ter um grande orgulho dessa avó que eles nunca conheceram, e como a gente vê, o filho dela teve uma longa vida e morreu somente em 2008, com a idade de 91 anos. E isso, para mim, sempre foi muito especial. Eu guardo isso aqui, estão vendo? Eu gosto ainda de papel, com toda a tecnologia, eu ainda sou a mulher dos papéis. E, para mim, isso é um tesouro, saber que um dia essa moça estava procurando alguma coisa na internet sobre Marek Edelman. E por que Marek Edelman? Porque Marek era budista e a avó dela também era uma orgulhosa membro do partido budista. E, de repente, ela encontra isso sobre a avó e ela deixa essa mensagem, que eu acho que é uma mensagem que ela deixa para a gente realmente ter esse conhecimento. Eu não estou ouvindo. Obrigado, Rachel. Desculpa a minha intromissão na tela, mas a gente tem, infelizmente, que exercer esse papel. Eu queria rapidamente te fazer uma pergunta. Nós estamos vivendo, mais uma vez, a sociedade planetária, a questão da medicina e a questão do trabalho dos profissionais de saúde. E eu imagino que, obviamente, hoje não é a mesma situação do gueto de Varsóvia, mas assim, o que você imagina que eram os dilemas desses profissionais, de quem tratar, né? Num momento como aquele, que é basicamente muito semelhante ao que muitos dos profissionais de saúde nesse momento no mundo todo estão tendo que passar. Mas bem sucinto. Olha só, eu acho que isso a gente sempre diz não comparar, e a gente realmente não pode comparar, mas a associação da gente vai comparando sem mesmo a gente querer. Então, quando hoje falam sobre a falta de máquinas que podem ajudar as pessoas a respirarem, e que vai chegar um certo momento, como chegou na Itália, que tinha que se decidir quem vai receber essa ajuda da tecnologia para poder respirar e quem não. Então, com todas as diferenças, e são milhares de diferenças, e eu não estou comparando a situação histórica, mas sim, talvez a situação mais do ser humano, da humanidade. Então, todos nós, e eu estou falando de nós, toda a minha equipe do Yad Vashem, que a gente o tempo todo está indo de Zoom para Zoom, todos nós fomos automaticamente para o que aconteceu no gueto de Vilnius, no que a gente chama como o dilema da insulina.
quando o Dr. Weinberg, que era um dos médicos do gueto de Vilnius, ele vem e diz, olha só, eu tenho assim, doentes que precisam de insulina, eu tenho assim, insulina, então, ou eu dou para todo mundo durante uma curta época, ou eu já agora vou começar a escolher para quem sim, para quem não, porque eu sei que depois não vai ter. E eu acho que isso realmente está aqui a figura do médico como um líder comunitário que tem que se encontra dentro dessas dificuldades que são realmente impossíveis e por isso a gente chama eles também de dilemas. Obrigado, Rachel. Obrigado enormemente. Um tema extremamente pertinente e que nós temos que pensar dia a dia, nos dias de hoje, sobre esse trabalho. A gente volta com mais perguntas. Eu queria passar rapidamente a palavra para o André Weinberg. André também é um grande companheiro nosso da Marcha da Vida, dos adultos, dos jovens, foi Sheliach da Hazit HaNoar e é hoje guia em Israel. E, enfim, André vai estar falando hoje conosco sobre o desafio da memória ativa, o desafio da questão da educação. O que fazer para frente? André, muito obrigado pela tua presença. Raquel, agora precisamos desligar nosso. Boa tarde a todos, aqui já em Israel, boa noite. Eu agradeço muito Celso, toda a equipe do Fundo Comunitário, Shlichim, por esse convite e essa oportunidade de estar nesse Yom HaShoah, nesse dia de recordação do Holocausto, junto com vocês. Depois desse conteúdo riquíssimo que a gente recebeu sobre diferentes aspectos da Shoah, dos meus colegas Moshe, Yoel e Raquel, eu convido vocês, aliás, a gente fala de educação, mas eu acredito que educadores não são só aqueles que as instituições reconhecem como educadores, nós, pais, irmãos, amigos, num bate-papo, todos nós nos transformamos em alguém que está educando. Por isso, todos estão convidados, obviamente, às ideias que eu vou trazer aqui nos próximos minutos. Eu quero convidar vocês a uma reflexão e eu proponho duas perguntas. A primeira delas é: qual o significado da recordação da Shoah para cada um de nós? E também para aqueles que nos rodeiam, mais jovens, menos jovens, todos. E a segunda pergunta é: como nós recordamos a Shoah? De que maneira? Quero dizer a vocês que até pouco tempo eu acreditava que essas duas perguntas tinham respostas óbvias. Porém, um dia eu estava numa palestra e escutei um sobrevivente da Shoah, um jornalista israelense, claro, sobreviveu à Shoah, Tzvi Gil, que ele contou de um episódio que ligaram para ele do principal canal de televisão israelense na véspera de Yom Shoah para que ele viesse a um dos programas mais populares contar sobre a Shoah. E ele respondeu para a produtora que convidou ele se ela estava convidando ele para que ele falasse sobre as lições da Shoah. As lições da Shoah para ele, individualmente como sobrevivente, as lições da Shoah para o povo judeu e as lições da Shoah para toda a humanidade. Segundo Tzvi Gil, nesse momento, a produtora gaguejou, disse que ia verificar com o diretor do programa o que exatamente queria e que ela retornaria a ligação. Ela desligou e nunca mais retornou a ligação. Tzvi Gil diz que ela não entendeu ou ficou com medo quando ele disse que iria falar sobre as lições da Shoah. Eu confesso a vocês que eu também me amedrontei. Também fiquei surpreso há aproximadamente 20 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de escutar a ele. E eu fui atrás de entender o que
Tzvi Gil queria dizer com as lições da Shoah. Eu posso dizer que nesse caminho de busca de entendimento do que são as lições da Shoah, todo o meu conhecimento histórico sobre a Shoah cresceu, se aprofundou, e vi que a Shoah tinha, como nós ouvimos só nessa hora que nós escutamos os meus colegas, vários aspectos, vários temas que, claro, se encontram, mas isso se aprofundou. Mas, principalmente, eu entendi a relevância da recordação da Shoah, tanto para mim como indivíduo, como para os meus educandos, aqueles que eu comecei a educar, e também para Israel e para toda a humanidade, para o povo judeu e para toda a humanidade. Me ajudou muito para fazer essa reflexão, lembrar que existem dois conceitos, né, que a gente fala muito quando nós estudamos a Shoah, educamos a Shoah. O primeiro deles é história. O que é história? História é a faculdade de estudar, a faculdade de pesquisar e, claro, narrar fatos passados em uma sociedade, em algumas sociedades. Esse é o primeiro conceito. E o outro é memória. Quando nós falamos do conceito de memória, nós estamos falando de recordar algo que a gente sentiu, um momento, um conteúdo, e a ciência diz que a memória ela é imprescindível, né, para praticamente todas as nossas funções cognitivas, e podemos dizer que a memória ela é imprescindível para a nossa sobrevivência. Tanto que, né, que a memória serve para todos nós e também para outros seres vivos, justamente no momento que a gente tem que se enfrentar com uma nova situação, se adaptar a uma nova situação. É justamente na memória que a gente vai buscar a informação, ok? Para ter essa informação. E eu entendi rapidamente que Tzvi Gil, o que ele estava falando é sobre memória. A memória da Shoah, algo imprescindível, vital a todos nós, para trabalhar a educação. E eu cito, né, o que ele falou, a memória da Shoah como base de uma educação para valores humanos, para a democracia, para os direitos humanos, para a tolerância à diversidade, contra o racismo e ideologias totalitárias. Ele termina dizendo, sim, dar valor à vida, mas, mais que isso, viver uma vida com valor. Estas são as lições da Shoah. Para alcançar as lições da Shoah e que elas sejam relevantes a todos nós, nós temos que ter um conhecimento histórico profundo, amplo, e isso nós podemos conseguir, como escutamos até agora, primeiramente, aproveitando cada momento que nós temos para escutar os testemunhos dos sobreviventes. Aquilo que eles escreveram, documentos que foram deixados, criações artísticas da época da Shoah, assim como a gente também tem livros, né, que contam sobre a história da Shoah nos diferentes aspectos. Por que que isso é importante? Porque eu acho que esse conhecimento vasto, ok, nos leva, ok, a entender algo, ok, que ele toca bem mais e faz que a nossa recordação seja muito mais relevante. Eu dou o exemplo de que, quando nós falamos de Shoah, a Shoah não foi só Auschwitz. A Shoah teve todo um processo e tendências humanas que levaram a Auschwitz, como escutamos há pouco. Quando nós falamos da Shoah, nós temos que lembrar, por exemplo, que a elite alemã, tanto a elite alemã econômica, política, militar, religiosa, apoiaram o Partido Nazista.
Sem isso, o nazismo não chegaria ao poder. Com a chegada do nazismo ao poder, nós temos que lembrar que a democracia foi totalmente destruída, foi totalmente derrubada. Nós temos que lembrar que houve, como escutamos, a solução final, e quem planejou ela e quem executou ela foram seres humanos. Sim, seres humanos. E nós também temos que lembrar, por exemplo, que grande parte da população da Europa foi indiferente ao que estava acontecendo, a violência contra os judeus e contra outros seres humanos. Ao mesmo tempo, nós também temos que lembrar que houve os justos entre as nações, aqueles, né, que arriscaram suas vidas para salvar a vida de pelo menos um judeu sem receber nada em troca. Lembrar que junto ao terror, à violência, ao assassinato, à indiferença que houve durante a Shoah, também houve casos, escutamos agora com a Raquel, de compaixão, houve casos de ajuda mútua, houve casos de resistência não só armada, também resistência intelectual, religiosa. E todo esse conteúdo, conhecer ele, é o que transforma a nossa recordação em algo relevante. Eu tenho que dizer também que não devemos somente lembrar a história da Shoah, temos que lembrar a história judaica que houve antes da Shoah. Uma história riquíssima, de criações em todas as áreas, que impacta a todos nós, judeus, até o dia de hoje, e também aos não-judeus. Uma criação, que tem um impacto até hoje. Eu quero dizer aqui, entrou uma interferência aqui, isso. Mas o que eu quero colocar para vocês é que realmente só o conhecimento ele não tem força para criar processos que fortaleçam e sejam significativos para a formação de uma identidade individual e coletiva. Eu leio aqui para vocês, é preciso um processo de memória ativa, citando o sociólogo Zygmunt Bauman, a Shoah não pode ficar como um quadro pendurado na parede. A Shoah tem que ser como uma janela, que por ela nós podemos olhar a vida. Para isso, nós devemos repensar como e quando recordamos, seguindo o pensamento que a memória deve provocar uma reflexão que nos encontre com as lições da Shoah, as lições que nós recebemos da Shoah. Eu tenho que dizer a vocês, hoje, no Yom HaShoah, que a Shoah tem que nos acompanhar todos os dias das nossas vidas, porque as lições da Shoah, como lemos antes, elas nos exigem que sejamos coerentes com as nossas ações diárias. Eu termino, contando para vocês de que forma que eu acho que isso pode ser alcançado. Eu não acredito em rupturas radicais. Eu acredito realmente num diálogo entre o tradicional e o novo. Acredito que, enquanto nós tivermos oportunidade de escutar os sobreviventes, devemos fazer isso o tempo todo. Ao mesmo tempo, nós temos que estar ao lado dos sobreviventes, dando carinho, dando dignidade a eles no restante de suas vidas. Eu também digo que, ao lado dos tradicionais atos de Yom HaShoah, acredito que devemos realizar encontros mais íntimos, familiares, amigos, comunidades menores, que tenham a possibilidade e nós possamos pegar diferentes temáticas da Shoah, estudar profundamente e, conjuntamente, fazer algo que o povo judeu faz há muito tempo, que é um Beit Midrash, uma casa de estudos, interpretar aquilo e tirar desse conteúdo as lições para a Shoah, as lições da Shoah. Então, eu termino dizendo aqui que slogans como nunca mais, recordar e não esquecer,
não fiquem vazios e que as gerações mais jovens e futuras não se afastem da recordação da Shoah. A obrigação de recordar não deve somente vir do compromisso com o passado e suas lições, e sim com a vontade de agir coerentemente no presente para a construção de um futuro de justiça e liberdade. Eu quero agradecer o André por essa linda mensagem sobre a memória ativa. Quero agradecer a todos os participantes desse encontro e a todos que estiveram com a gente. Nós recebemos inúmeras perguntas e não vamos ter condições de responder a todos. Então, a gente quer propor que a gente encaminhe as perguntas com os e-mails de vocês para cada apresentador e que vocês recebam as respostas e possam continuar os diálogos de acordo com os interesses de vocês. A gente selecionou aqui uma questão que a gente vai fazer nesse momento para o Yoel. Yoel, se você puder aparecer. Oi, Yoel. A pergunta que a gente tem para você é a seguinte: como a semântica muda o comportamento? Primeiramente, vamos dizer que a semântica muda o comportamento e a essa altura dos estudos sociais, eu acho que é praticamente uma coisa que a gente tem muito claro, que a partir do momento que há um projeto de mudança do sentido das coisas, tudo depende de quantos recursos aquele que quer fazer a mudança do sentido tem e quanta capacidade de repetição ele tem. Justamente o que caracteriza o nazismo é a capacidade de repetir constantemente por todos os meios de comunicação, também nas artes visuais, também no cinema, também na rádio, também nos discursos e também no dia a dia e nos jornais e por todos lados constantemente os mesmos conceitos, até que, em um sentido determinado que eles querem colocar, até que esse sentido acaba sendo o único sentido possível. Há uma historiadora alemã contemporânea que se chama Schmitz-Berning, Cornelia Schmitz-Berning, que ela escreveu um livro já faz alguns anos, chama o Vocabulário do Nacionalsocialismo. E o que ela faz, ela de alguma maneira completa o que o Klemperer fez, ela vai pegando palavra por palavra e mostra como os nazistas mudaram o conceito. Então, não lembro de todas as coisas que ela escreve, mas só para lembrar de uma. Imaginem vocês que durante 6, 7, 8 anos, todos os dias, 4, 5, 6, 7, 8 vezes ao dia, ainda quando você não está prestando atenção, você está fazendo outra coisa, você ouve a palavra piolho ou a palavra parásito com relação a alguma pessoa, com relação a algum grupo de pessoas dentro da sociedade. No começo você pode achar esquisito ou até nem se ligar com o que está acontecendo, mas você ouve uma e duas e mil e 1 milhão de vezes a mesma referência, ou seja, um grupo de pessoas são chamadas de piolhos ou de parásitos. Vai chegar um momento, demore o que demorar, mas vai chegar um momento no qual na tua cabeça a associação da palavra piolho, da palavra parásita, vai ser com algumas grupos de pessoas determinados. Concretamente, isso vai ser usado para os inimigos raciais do Terceiro Reich, vai ser usado especialmente para os judeus, apesar de que não só para os judeus. Então, é muito simples entender como acontece esse processo quando tem todos os meios e todos os recursos para repetir constantemente e bombardear constantemente com essas mensagens. Obrigada, Yoel. Quero agradecer novamente a todos que estiveram com a gente vai encaminhar as questões, tem mais pessoas pedindo para receber também as respostas. A gente pede que todos fiquem com a gente por mais alguns momentos. Agora a gente vai colocar um filme sobre essa instituição que organizou esse evento para todos, é o Querenai Só, do Fundo Comunitário,
E depois disso, a gente vai ter as palavras finais do Abrão Loventhal, o nosso presidente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vamos ao filme. Parece que o filme não quis entrar no começo e não quis entrar também agora no final. Mas pouco importa. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos aqueles que colaboraram e que tornaram esta tarde possível. Eu estou me referindo especificamente aos nossos Rehim, a Mônica Davidovich, ao Saki Mitrani, ao Celso Zilbovicius e a Karina Igelka. Eu digo a vocês que a gente mede o conteúdo e a qualidade dessas apresentações pelo fluxo de pessoas que entram e saem da apresentação. E foi muito pequeno o número de pessoas que saíram. Portanto, a todos os nossos convidados, eu agradeço. Foi altamente ilustrativo e eu acho que nada poderia ser melhor do que esta reflexão que foi feita. Mas cabe algumas observações. Tudo isso tem que ser considerado como o estabelecimento de uma linha de ação. Nós temos que, e não podemos deixar de lembrar o passado. Temos que estudar, sim, o passado. Temos que entender o presente. E o principal de tudo, nós temos que proteger e projetar o futuro. De novo, volto ao tema do antissemitismo. Temos a obrigação de criar a nossa vacina permanente contra essas ondas de racismo da qual nós somos vítimas. E eu peço desculpas a vocês, lembrando que as duas palavras-chave são a solidariedade e o apoio. Não basta entender, não basta dizer que compreendeu, é preciso também atuar. E eu estou fazendo um apelo ao apoio de vocês. Estes sobreviventes do Holocausto não sobreviveram por acaso. Há programas muito sérios estabelecidos que provêm e dão continuidade à vida destas testemunhas, destes heróis que continuam conosco. Eu peço que vocês ajudem os projetos do Keren Aisot. O Keren Aisot foi o responsável pela vinda e pelo sustento destes sobreviventes, que continuam e oxalá continuem por muito tempo. Portanto, as nossas palavras finais são de que necessitamos do apoio de vocês. Há campanhas em curso do Keren Aisot neste momento. Pedimos o vosso apoio, a vossa compreensão, para que possamos continuar gritando, bradando em uníssono: Holocausto nunca mais. Muito obrigado a todos.